Então vamos lá. Nesse bate-papo, né, eu vou trazer para vocês linhas de pensamento sobre o nosso romantismo, né, com a nossa arte, porque é sempre uma linha muito tênue, né, muito fininha entre a gente trabalhar com a nossa paixão e para perder o profissionalismo, cara, é muito rápido assim, a gente cair no ponto onde a nossa paixão fala mais alto e a gente acaba se perdendo, né? É complicado, a gente lida com o que a gente tem de mais profundo e isso pode acabar nos atrapalhando também, né? E aí quero compartilhar como que foi que eu fui encontrando o equilíbrio, porque eu me perdi muitas vezes antes de achar o ponto da polenta, sabe? Então eu vou sempre olhando aqui minha colinha para não me perder nos pensamentos, tá? Então vamos lá. Então, assim, tudo que a gente faz sempre tem o lado positivo e tem o lado negativo, né? Do que a gente vai fazer. Então, não é diferente com o nosso romantismo, né? A nossa paixão em relação à arte. Tem o lado que a gente ganha muito em trabalhar com ela e tem o lado que a gente perde, e era isso que eu estava falando agora, achar essa linha do meio. O equilíbrio é o que traz poder, é o que traz potência para o nosso trabalho, tá? E eu, como trabalhei, né, já trabalho há muitos anos na área, então já faz um pouquinho mais de 20 anos, eu passei por uma fase, né, foi a grande maioria, que eu fui fazendo o quê? Eu fui matando o meu lado artístico, o meu lado sentimental. Matar a gente não mata, mas abafa. Eu simplesmente encontrei esse caminho. Eu comecei a abafar todos os meus sentimentos, tudo que me fez entrar nesse jogo, eu abafei. Sumiu de mim, sumiu dos meus dias e eu me tornei uma pessoa extremamente fria e concentrada no trabalho. O que tem que fazer, né? O que tem que ser feito. Então, o meu rolê era o seguinte: o que o cliente precisa? Ah, ele precisa disso. Ok, eu entregava o que o cliente precisava, ou como líder, né, passava e organizava de uma maneira que o cliente ia ter o que ele precisava. Tá ok, é isso, resultados, sabe aquela coisa assim, você tem o que você precisa, você tá feliz, tá satisfeito, sim. E todo o sentimento em torno da arte não existia, eram negócios, né? Então, o que começou a acontecer? Quando eu desenhava, quando eu criava, porque eu fiquei um bom período sem criar, só em atendimento, né? Então eu viajava muito atendimento, eu atendia os clientes e eu fazia essa ponte, né? Pegando o briefing dos clientes e passando para os designers, né? O que eles tinham que fazer. Isso, né, começou a me tornar uma pessoa cada vez mais indo para os negócios, né? E aí eu precisei, porque que acontecia? Eu tinha que lidar com o lado que era o seguinte: vendeu, não vendeu, deu certo, não deu certo, aprovou, não aprovou. E as pessoas que eu estava lidando no meu dia a dia, na sua grande maioria, não estão ali pensando, nossa, como essa arte foi feita, qual que é a história dessa arte, qual que, né, como que ela aconteceu. Pensando o seguinte, que eu sempre trabalhei, né, em terceirizadas. Então, a gente está ali no meio produtivo, na indústria, na produção. Isso faz com que o quê? A hora que a gente está ali na ponta, já da produção, a galera já está em outro clima, está em outro ritmo, é literalmente resultados que elas precisam, entende? Então, muitas vezes o time já está atrasado, elas já estão em negociação, né? Então, qual que foi a minha saída? Qual que foi o meu recurso, né, de sobrevivência e de crescimento? Eu vesti uma capa. Fui engrossando literalmente o couro, e quando eu escutava
pensa, representante chegando da rua, não é simples, né? A jogada da venda na rua, de você estar dentro da produção e lidar com os processos produtivos, é outro clima muitas vezes, né? Na maioria. Então eu escutava às vezes coisas que eu simplesmente tinha que abstrair, né? Então, tipo, eu escutava, tirava todos os ruídos para passar para a equipe o que realmente tinha que ser feito. E aí, quando eu fazia algo de arte, quando eu fazia algo artístico e me perguntavam: nossa, Candice, o que você sente em estar fazendo algo tão bonito? O que você sente em estar fazendo algo tão legal? Eu olhava assim, bem com cara de alface, sabe? Tipo, é meu trabalho, é minha obrigação. Um dia eu falei isso de uma maneira consciente, né? Porque isso virou uma resposta automática. Nossa, Candice, que bonito, que, sabe, as pessoas buscando o sentimento da arte, vindo falar comigo em relação ao sentimento da arte, e a minha resposta automática era, normal, é o que é, sabe? Então, olha o nível que eu cheguei em relação aos meus sentimentos, em relação à minha arte, tipo, é minha obrigação, é isso que eu tenho que fazer. Um dia eu falei isso presente, um dia eu falei isso consciente. Então a pessoa me pergunta: nossa, Candice, eu lembro que foi ainda na frente da Lancaster, tem um muro do estacionamento, né? E a gente criou, eu, a Ruby e meu irmão, a gente desenhou lá uns florais. E aí todo mundo passava para entrar na fábrica e falava assim: ai, nossa, que lindo, e a galera elogiando. Aí um dia a Su, né, que hoje é líder da estação, falou assim: nossa, Candice, ela falou bem assim: nossa, Candice, como você se sente trabalhando com uma coisa tão bonita? E eu respondi para ela a minha resposta automática, só que aquilo naquele momento me tocou. E eu falei assim: nossa, Su, não sinto nada. É o meu trabalho, é o que eu tenho que fazer. Eu não sei, foi o clima, eu tava grávida, eu tava acho que com 3 meses de gravidez, foi isso, ver que os meus sentimentos estavam mais à flor da pele. Eu tava presente e fui presente a minha resposta. Ela, querida, né? Tava ali mergulhada no sentimento e eu dei essa resposta de não é nada e ficamos por isso mesmo, mas essa conversa ficou gravada em mim. E um tempo depois, né, eu começo então a realmente dar um mergulho e tentar entender o que estava acontecendo comigo, o que eu tinha feito, por que eu tinha me tornado o que eu, né, estava me tornando. Ok, o que eu me tornei, da maneira como eu me posicionei, sendo uma artista, mas muito fria em relação aos resultados, me trouxeram muitos resultados, muitos, né? Eu cresci profissionalmente, tive meu destaque, porque eu era muito concentrada em tudo que tinha que fazer, concentrada no resultado, mas eu tava matando a minha essência. Então, existe um desequilíbrio nesse momento, onde eu sou extremamente profissional, mas e o que me levou até ali? E a minha paixão, e o meu amor, e o meu prazer por aquilo que eu tô fazendo, e o que era o meu sentimento mais puro e profundo, onde é que estava isso daí? Por muito tempo, eu liderei as meninas, né, da Estação Lancaster, enquanto ainda as artistas estavam lá dentro. E eu via nelas aquele brilho, sabe? Eu digo meninas que a massa era meninas mesmo. A gente tinha 2 meninos, mas não eram do desenvolvimento, né? Não eram do manual, da pintura, da parte mais artísticas. Então, e elas tinham um sentimento muito profundo em relação à arte, né? Quando elas faziam os desenhos, quando elas criavam, elas davam aquele mergulho no que é a arte, né? Para você que curte o manual, para você que desenha, que entrou nesse mundo por só querer ficar desenhando. E eu olhava
e pensava, nossa, o quanto distante hoje eu tô disso, quanto distante eu tô desse sentimento, o quanto isso se perdeu de mim, sabe? Ao mesmo tempo, eu também tentava equilibrar em termos de cara. Se você é 100% paixão, se você é 100% seu sentimento sobre a sua arte, você também se machuca muito. Você também não vai crescer. Você vai apanhar tanto que você não vai tocar o barco para frente, você vai desistir no meio do caminho, né? Então, a sua paixão também pode doer de um tal ponto, porque dói, pelo menos para mim é tão profundo que dói. A gente sente a dor, né? Pega lá no ego, pega muito, porque quando você, por exemplo, vai conversar com uma representante, você cria a arte, passa ali para ela. Se ela tiver num clima bom, ela vai, ai, que linda, nananã. Se ela não tiver num clima bom, você desenha, nossa, isso aqui tá parecendo e inventa umas coisas malucas na cabeça dela e te fala de qualquer jeito. Então, é eternamente esse equilíbrio de como não levar pro pessoal a minha arte, né? O que estão falando da minha arte, o feedback. E como fazer para esse sentimento não atrapalhar, porque eu preciso escutar, eu preciso ter filtro para escutar e fazer o que é preciso ser feito. Entender que não é pessoal, mas é minha arte, é pessoal. Você fica nessa loucura o tempo todo levando pro pessoal e tentando entender que não é pessoal, levando pro pessoal, tentando entender que não é pro pessoal. Esse é o desafio de nós artistas. Esse é o grande desafio. Mas o que acontece é que a partir do momento que essa balança pesa mais para um lado do que para o outro, você já está perdendo. Não existe o lado certo. Existe o equilíbrio. Porque quando eu parti 100% para o outro lado, eu também perdi. Eu também perdi diferenciais, né? Então, assim, a gente é composto por vários diferenciais, né? Então, você tem habilidades de desenho, você pode ter habilidades na comunicação, você pode ter habilidades na liderança, você pode ter habilidades em venda, enfim, você é uma caixinha cheia de habilidades, sabe? A partir do momento que você começa a enxergar suas habilidades, você começa a usá-las. Às vezes, você começa a usar muito mais uma do que outras. Então, o que eu fiz? Comecei a usar a minha habilidade de liderança, de comunicação, e deixei a minha habilidade das artes, dos meus sentimentos, guardados numa gaveta. E eu perdi. Eu perdi uma parte que era muito importante em mim. E aí, quando eu venho, né, então trabalhar home, que eu começo realmente a ter muitos momentos de reflexão, porque quando você tá só, então algumas pessoas que estão na quarentena podem ter se deparado com esse momento agora, né? Quando a gente tá só, não tem para onde fugir, os nossos pensamentos, tudo isso que vai acontecendo vai caindo em nossa mente, os questionamentos vão surgindo. E aí, eu comecei então a tentar entender por que eu descambei 100% para esse lado, porque a gente sempre tem um porquê. As nossas ações, as nossas escolhas, elas têm um fundo, elas têm algo mais profundo e a gente começa a se enganar, né? E eu fui tentar entender por que eu tinha descambado da maneira que eu descambei só para o meu lado racional, né? E aí começam-se os questionamentos, vários questionamentos para eu descobrir a causa, porque o único jeito de eu lidar
com a solução, encontrar a solução, o equilíbrio, eu descobrir a causa do porquê eu estou fazendo isso, né? Então é eternamente aquele mergulho no autoconhecimento, que é isso que traz a resposta certa para você ajustar a sua rota, né? Então, o que eu comecei a perceber nos meus questionamentos, né? O que eu fiz? Eu comecei, ao invés de entender o meu cliente, entender o que ele precisa, o que ele quer, traduzir isso para ele, eu comecei a me transformar nele. Então, se ele era frio em relação à arte, se estava perdendo a magia ali da parada, se para ele era só venda e resultado, se ele caiu no ritmo frenético das tarefas do dia a dia, eu, em vez de entender, ter empatia, compreender e fornecer o que ele precisa, eu comecei a me transformar nele. Então, esse contato, eu estar nesse meio, fez com que eu começasse a me moldar a esse meio. Então, para mim também começou a valer o quê? O ritmo frenético das vendas, o que ele precisa de uma maneira extremamente comercial. E comecei a mudar a minha essência, a perder a minha essência, né? Então, ali ficava o que? O meu foco? O meu foco era resultados, prazos, se era arte comercial. E eu estava vivendo no meio de onde? Cópias, grandes volumes, altos resultados, né? Prazos extremamente apertados. Esse estava o meu mundo, esse estava o meu cenário. Era isso que eu estava respirando e vivendo o tempo inteiro. Essa é a realidade? Sim. Se eu estou numa terceirizada, altos volumes, é o que é. Mas como é que eu vou estar no meio e não virar o meio? Porque olha a loucura que a gente começa... Perdão, tô com sinusite, gente, mas vai dar tudo certo. Olha só a loucura. Nós do desenvolvimento, nós da parte artística, a gente tá ali para ser um respiro de inovação, um respiro de alegria, um respiro de trazer um novo. A parte colorida da parada, essa é a verdade. Quando você tem um núcleo de desenvolvimento, é a parte colorida da parada. Tem o processo produtivo, que sim, existe a parte colorida em cada um desses processos, mas é muito mais, é que existe um rótulo. É esperado do desenvolvimento que seja a galera feliz e descolada, como se as outras partes do processo pudessem ser rígidas e duras e cheias de problema. E o desenvolvimento, as pessoas desse meio que são contratadas para ser essa parte feliz, começam então a mergulhar na parte mais rígida do processo e se transformar nisso. E começa a se afetar a isso, né? E a ponta começa a pender só para esse lado. E aquela beleza, aquilo que a gente busca de viver com a nossa arte, começa então a deformar. Para mim ela deforma, né? E aí eu comecei então a analisar o que eu tô perdendo com essa escolha que eu fiz, o que eu tô perdendo com essa capa que eu vesti. Eu comecei a ver, a partir do momento que eu voltei a desenhar, né? Então eu vim home, a estrutura da equipe mudou, eu voltei a ser, né, designer, desenhar. E aí eu comecei a ver que a minha arte tinha sido influenciada, o meu trabalho tinha sido influenciado. Eu estava fazendo artes extremamente comerciais. Isso é um problema? Não, não é um problema. Dava resultado? Dava resultado. Mas quando me chegou clientes que estavam conectados com a história da arte, com o porquê ela estava sendo feita, esse cliente que queria passar uma mensagem. Quando eu volto a ter que me conectar com a arte,
Isso foi um choque para mim, porque eu vi o reflexo desses anos trabalhando extremamente com o pensamento só na parte produtiva, o reflexo que deu na minha arte. E aí vem o desafio de eu ter uma arte com história, uma arte com essência, uma arte com DNA. E a casca estava muito grossa para eu acessar esse meu lado. Então eu precisava fazer essa arte com história e eu não conseguia chegar nessa parte de mim que estava enterrada. Então a arte acontecia, era extremamente comercial. Para um outro cliente, show, ele iria aprovar, tinha qualidade, estava bonito, mas para esse cliente que queria a história, que queria a essência, para esse cliente que valoriza a estampa como arte, eu não conseguia aprovar. Esse foi o meu custo. Tem algum problema em relação a isso? Se você olhar de uma macro, não, eu posso trabalhar com o cliente que eu me dou muito bem, que é muito fácil. Mas isso mexeu comigo. Isso me tocou. É aquela história de como assim eu não sou capaz de fazer uma arte para esse cliente? Como assim eu não sou capaz de fazer uma arte que conta uma história? Como assim? Eu não consigo passar meus sentimentos que estão aqui fritando para o papel, para o computador. Foi esse boom que caiu na minha cabeça. E para mim era algo, foi um momento de tipo, cara, é inaceitável. Eu não conseguia aceitar que eu não conseguiria aprovar uma arte desse cliente. Virou um desafio, virou uma confusão, virou uma bagunça aqui dentro. Entendeu? Então, assim, e eu queria mais. E eu queria ser capaz de criar uma arte com DNA. Então, a arte que eu fazia até então, apesar de, ok, muito bonita, comercial, me dava resultados financeiros, resultados para o cliente, ok, só que aquilo eu já tinha, eu queria o que eu não tinha. A gente é sempre assim, a gente quer o que a gente não tem. E eu comecei a ver o custo de me afastar da minha arte. Eu não conseguia. Por quê? Porque eu tirei ela da minha vida. Eu tirei. Eu enterrei. Eu enterrei tão profundo que eu não conseguia acessar. E começa então a minha jornada, a minha busca, a me reconectar com esse meu lado, de ser capaz de contar uma história na minha arte. De ser capaz de, quando tá desenhando, sentir arrepio, sabe? Tipo, ai, que máximo isso! Eu não sei se você, né, se parece muito louco isso, mas quando você desenha com o que você tem de mais profundo e você entra nisso, você sente o cheiro do que você está desenhando, você sente o som, sabe? Ai, é lindo. Então, assim, é um personagem infantil, você sente a voz, você escuta a vozinha desse personagem. É uma pira muito louca, sabe? Por isso que eu falo, gente, eu não preciso beber, eu não preciso nada. Eu já entro na minha viagem maluca quando eu me permito mergulhar, quando eu permito que isso que eu tenho de mais profundo apareça. E o questionamento é, por que eu escondi? Por quê? E a resposta que eu encontrei é que eu não queria parecer boba. Eu estava lidando no meu dia a dia com pessoas que não entendem isso que eu estou falando. Então eu estou lidando ali com um comercial, estou lidando com um representante. O foco dele, o mundo dele é as vendas, é o resultado financeiro. Ele não vai entender se eu falar para ele, olha, quando eu desenho um morango,
Eu sinto até o cheiro do morango. Olha só a pira maluca. Como é que eu vou me conectar com esse profissional? Ele não vai entender. Eu falo, meu, essa mina é muito louca. Ela usa umas paradas. É isso que ele vai falar de mim. Como é que eu ia trazer, sabe? Eu achei durante muitos anos que eu precisava ser esses profissionais para que eles entendessem o que eu estava falando. E eu também estava errada, porque eles entendem o que eu falo. Eu só preciso encontrar o equilíbrio. E a partir do momento que eu não tenho mais medo de parecer boba, a partir do momento que eu não me importo que eles vão achar que essa Cândice é muito doida, e começo a usar isso ao meu favor, porque sim, eu quero ser muito doida mesmo, entende? É isso que fez eu vir pra cá, é isso que faz eu viajar nas minhas artes. Dinheiro nenhum vai me fazer ter essa pira maluca, essa sensação de arrepio, esse mergulho profundo. Nada. É meu e eu tenho que deixar que isso venha, para que a minha arte tenha DNA, para que minha arte conte uma história, para que o cliente que me procura queira trabalhar comigo por aquilo que eu tenho de mais profundo. Esse cliente só vem se eu permitir que esse meu lado mais frágil, sensível e romântico apareça. Como que você vai se conectar com esse tipo de cliente se você está se comunicando para outro tipo de cliente? Não existe certo, não existe errado. Não existe cliente certo, não existe cliente errado. Existe qual cliente você quer se comunicar. Qual é o tipo de conversa que você quer ter no seu dia a dia? Quais são os tipos de sentimentos que você quer sentir diariamente? Então, eu comecei a equilibrar e deixar bem claro para os meus clientes que eu sou feliz quando eu desenho. E eu viajo, e eu piro, e eu adoro isso. Mas eu também entrego resultado. E eu também entendo do processo produtivo. E se ele precisar ter uma conversa mais próxima comigo e mais séria sobre produção, eu sei separar todo esse sentimento, toda essa minha viagem, toda essa minha alegria e vir com o lado de tipo, ok, agora vamos falar de negócios e entender que quando ele me dá um feedback, quando ele me dá um retorno, mesmo que seja negativo, não tem problema, não é pessoal e não me machuca. Porque eu entendo que esse cliente não é o cliente dessa arte. Esse cliente é o cliente dessa outra arte. E aí você começa a entender qual que é a conversa que você tem que ter com esse cliente. Mas eu não preciso me transformar nesse cliente em si. Eu não preciso ser ele para dar o que ele precisa. Eu não preciso viver, respirar e me tornar algo que eu não sou para dar os resultados para ele. Eu tenho vários caminhos para atender as necessidades desse cliente. Se esse cliente é um cliente de altos volumes produtivos, se ele precisa de uma arte com um custo mais baixo, se ele precisa de um tipo de arte que não vai contar história, que é resultado, ele precisa de vendas. Eu entendo esse nicho de mercado, eu entendo a necessidade dele. Como líder, o que eu faço? Eu passo esse trabalho para um designer que tem mais facilidade com esse tipo de trabalho. Porque existe designer de todo tipo. Existe designer que é perfeito para esse nicho de mercado. Ele também não quer contar história.
Ele quer fazer um trabalho bacana, aprovou, ok. Eu passo para esse designer o trabalho. Se eu estou então como freelancer, como estúdio, e não quero fazer esse tipo de trabalho, eu faço a ponte desse cliente para um designer que eu sei que vai fazer esse trabalho feliz. Então eu faço a ponte, eu não faço esse trabalho, mas eu tenho esse cara aqui, que vai atender as suas necessidades perfeitamente. E eu passo esse trabalho. Então, como líder, eu escolho o designer que vai dar o melhor resultado para aquele trabalho, e como freelancer ou estúdio, eu ajudo esse cliente da mesma maneira e passo ele para alguém que vai dar o melhor resultado possível para ele e ser feliz com aquele trabalho. Aí chega o cliente que quer que essa estampa conte uma história, tenha sentimentos, tenha vida. Como líder, eu vou passar essa arte para aquele designer que se conecta com essa história, que sente os arrepios, que pira, que se emociona ao desenhar. É para esse que eu vou passar. Por isso que é importante, se você tem uma equipe de designers, você ter vários estilos, para que você possa, várias personalidades de designer, para que você possa direcionar o trabalho certo para ele e extrair o que ele tem de melhor. Com isso, você dá um alto volume produtivo numa equipe, quando você tem peças para trabalhar as suas jogadas. E como designer, como freelancer ou estúdio, eu posso, se essa arte se conecta com o que eu quero fazer, posso fazê-la. Se eu não tenho tempo para fazer por causa, enfim, da minha agenda, eu passo esse cliente para um outro designer, para um outro estúdio, que eu sei que vai conseguir dar o que ele precisa. E aí o meu olhar é em quê? Em um designer que conta histórias, que faz o que ele está precisando, que tem a arte manual. De qualquer maneira, eu sempre atendo os meus clientes. Se a pessoa me procura, eu vou sempre tentar buscar uma solução, um link. Antes, contratada, eu fazia o link com o designer certo. Agora, estando autônoma, eu faço o link com outros designers da mesma maneira. Então, com isso, o que eu faço? Eu ajudo a galera que está ao meu redor a crescer, eu cresço, eu atendo o cliente. Eu consigo sempre estar num ciclo virtuoso, passando as coisas. E, com isso, eu simplesmente desenterrei os meus sentimentos em relação à arte. E o primeiro passo, para encontrar o meu caminho do meio, foi assumir meus sentimentos pela arte. Então, eu assumo que sim, eu amo fazer isso, sim, eu sou romântica fazendo isso, sim, muitas vezes eu faço um trabalho. É que hoje em dia eu já consigo estar nesse posicionamento de fazer só o que me toca, Mas lá atrás eu comecei a buscar cada vez mais estar no meio e conversar com clientes que a gente fale a mesma língua de valores, do que busca, Então eu comecei a trabalhar isso e escolher os clientes que eu gostaria de, mesmo que seja uma arte mais comercial, mas buscando aquele cliente que faz eu me divertir. Então eu comecei a selecionar que tipo de trabalho eu gostaria de fazer. Então eu assumo o que eu quero para entender como eu quero viver, o que eu quero ter nos meus dias, qual é a atmosfera que eu quero, respirar, e começo a criar ações para que isso aconteça. É um processo lento, mas é tudo uma questão de posicionamento. E aí você entende que você não precisa atender tudo e todos.
Você entende que você precisa atender o que te faz feliz e te retorna, né? Achar esse equilíbrio do que me faz feliz, me gera renda para eu continuar mantendo o meu negócio, continuar vivendo da minha arte, mas que eu também ganhe no meu lado emocional. E você vai construindo esse caminho, essa jornada, sabe? Aos poucos, não dá para dar uma de doido também, joga tudo pro ar e aí a casa cai, nem ai nem bugai, né? Você não nem desenha, nem vive da sua arte, enfim. É um processo onde você começa a arrumar a sua comunicação e ela começa a ser organizada a partir do momento que você assume o que você é, né? Então, a partir do momento que eu assumi, ok, eu sou romântica em relação à minha arte e isso não me faz menos profissional. Mas eu quero ter trabalhos que explorem isso, que eu não quero mais deixar esse meu lado sentimental na gaveta, na caixinha, né? E aí, então, o segundo passo foi eu começar a encontrar esse equilíbrio de trazer meu lado sentimental à tona novamente, mostrar ele, deixar isso claro na minha comunicação, né? O que é claro na minha comunicação? É simplesmente quando você está com um cliente e você tem coragem de dizer o que você pensa sobre a arte. Mas não vai dizer falando que ele está errado caso ele não tenha a mesma ideia que eu. É entender o que ele está precisando. Bom, para esse trabalho você precisa disso, desse profissional. Desse trabalho, você precisa desse profissional. Eu não estou julgando. Não estou falando que é o que não é. Só estou entendendo ele sem ter que matar ou me transformar em outra pessoa. Me transformar em algo que eu não quero ser, né? Então, explorar a minha arte, meu lado sentimental e encontrar o equilíbrio entre o que o meu cliente precisa. Perdão. Com isso, eu alinho a minha comunicação, porque não adianta eu estar com um cliente extremamente comercial na minha frente e tentando ter alguma viagem artística com ele em relação à arte, né? Não adianta. Então, se é um cliente mais comercial, eu tenho que ser mais objetiva, eu tenho que ir direto ao ponto, eu tenho que tirar, né, esse sentimento, mas eu estou tirando da conversa. Eu não estou tirando de mim, que é o que eu fazia antes. Eu tirei de mim. Então, a partir do momento que esse cliente, o que eu tenho que dar para esse cliente? Isso aqui. Objetividade, preciso entender qual que é o mercado dele, quantas artes ele precisa, prazo de entrega, a melhor forma para ele receber isso, para dar tempo de ser produzido, enfim, produtivo. E quando eu falo com o cliente que se conecta com a arte, que é um outro flow produtivo, que tem time de produção, e ele investe um dos maiores tempos que ele vai investir na criação, na fomentação dessa coleção, qual que é a história que essa coleção vai contar, e ele investe muito tempo nisso, em criando todo o cenário do briefing dele. Criando essa persona que vai vestir essa roupa. Desculpa, peraí. É uma menina assim, que gosta de viajar, que gosta de fazer isso, que se veste assim, que fala com os amigos assim, que come essa comida, sabe? Esse cliente que desenha a coleção dele em cima de uma persona. Esse cliente quer a história, esse cliente quer esse tipo de conversa comigo. E depois que tudo isso estiver muito pronto e muito alinhado, é que ele vai começar a pensar no lado produtivo, na qualidade, em aprovação. Ele separa muito bem os estágios da coleção dele. Né? Ele trata de cada estágio com muita calma. Novamente, não tem certo, não tem errado. São dois jeitos de lidar. O cliente mais comercial, ele já vai
para pancada. Ele não tem briefing, ele só chega com, ele pode, se você der sorte, chegar com um monte de referências fotográficas. Na maioria chega, se você pedir ele vem, né? Ó, geralmente é a marca que ele está se inspirando, com uma série de estampas que ele já tem pré-definida na cabeça, com aquele volume, e ele já vem falando para você do prazo. Ele já chega ali, ó, preciso de tantas, tal data. É uma conversa totalmente direcionada para a venda final. Eu quero colocar na vitrine e isso sair. E o cliente com o DNA, que se preocupa com a história, que quer saber da sua arte, vai vir para você, às vezes até para construir o briefing junto. Ele já vai vir com uma história, já vai vir com referências artísticas de outro jeito. Ele vai vir te falando quais são as técnicas que ele quer trabalhar. Ele vem com essa história, né? Então, essa coleção se passa lá na Itália, no verão, primavera, onde as pessoas, entende? E aí você faz o quê? Explora todo o seu lado artístico, deixa vir à tona, investe nessa conversa, porque esse cliente quer ouvir essa conversa. E você traz à tona. E quando esse cliente terminar essa conversa, onde ele está criando ali, né, o mundo ideal, o cenário dessa arte, você tem todo o seu lado técnico e produtivo e comercial para auxiliá-lo. Então, ok, agora que a gente já sabe o que tem que fazer, qual que é o prazo? Quanto tempo a gente tem para trabalhar isso? Né? Como que isso vai ser entregue? Como que você vai encaixar isso na sua coleção? É tudo digital? Você vai fazer algum cilindro? Será que essa arte aqui poderia ser feita dessa maneira? Entende que eu não perdi o meu lado produtivo aqui também. Só que eu trouxe para o momento certo da conversa. Então, é literalmente você equilibrar tudo que você tem nos momentos certos, no time certo, para aquele cliente que quer ouvir aquilo. Porque se o cliente não quer ouvir, você fala e ele já te corta. Na hora ele já te dá uma facãozada e você nem tem como continuar. Por isso que é importante o equilíbrio desses dois, né? Então, eu encontrei esse equilíbrio de entender que as minhas duas partes, né, têm que estarem comigo, tem que me trazer, né, recursos, me trazer conversas com esse cliente. Um carro disparou o alarme aqui, até me desnorteou. E aí eu defini, depois de um tempo, que tipo de trabalho que eu queria ter, que tipo de cliente que eu realmente queria atender, como que eu queria viver os meus dias, que tipo de conversa que eu queria trazer para mim, e fui colocando cada vez mais isso na minha conversa e fui trazendo isso para mim cada vez como mais verdade. E aí você cria então aquele famoso propósito, né, que todo mundo fala, propósito modinha, né, propósito. Eu entendo o propósito literalmente assim, em viver uma vida onde eu me sinta plena, realizada, feliz com o que eu estou fazendo, que é uma situação que sim vai além do dinheiro, né? Que sim, chega um momento que você entende que só a grana não vai te completar, você vai continuar infeliz tendo dinheiro se você não alinhar o seu propósito. São etapas, né? Primeiro você corre atrás de ter a estrutura, de ter o cliente, de ter o giro para viver da sua arte, e depois você passa a querer mais que o dinheiro, né? É uma escadinha, é uma etapa. E aí, nessa minha construção, onde eu entendi que eu queria falar com pessoas que arrepiam quando trabalham, que sentem a minha viagem mais profunda, eu também comecei a entender que essa troca aqui, né, que a educação era o jeito que eu teria de falar da maneira mais próxima possível com isso que me toca.
né, essa conversa romântica, essa conversa de que eu falo, que você sente o cheiro do que você está criando sem existir, e a pessoa me entender. E aí a parte da educação termina de me completar em relação a isso. Por isso que é tão importante você saber o que você quer viver todos os seus dias, que tipo de conversa você quer ter, porque você vai criando ações para criar o seu mundo ao seu redor, né? Então, se na sua comunicação, quando você começar a vender sua arte, você bater muito no preço, né? Quando você está começando, é claro, cada um na sua fase, mas se você construir a sua história só no preço, cada vez mais são clientes que buscam preço que vem até você. Se você também bater só na história, você vai atrair só aquele tipo de cliente. Pode ser que você não tenha então volume nenhum produtivo, né? Que você não trabalhe com artes mais simples. Qualquer um dos lados que você escolher tá ok. Só que é a sua comunicação que vai trazer isso para você, tá? Então, definir o que eu quero viver todos os meus dias. Qual que é a linguagem que eu quero falar? O que eu quero sentir? Para encontrar o equilíbrio é fundamental. E você encaixar todas as suas partes, todas elas têm que fazer, né, parte da sua vida, parte de você. Você tem que usar tudo que você tem de bom a seu favor e não enterrar nenhum pedacinho, porque vai chegar a hora que esse pedacinho vai te fazer falta, você vai sentir saudade dele. Então, não enterra, não deixa ele para trás, né? Era isso que eu queria falar sobre essa história do romantismo. Não tem problema você ser romântico, você só tem que aprender a saber a hora certa, né, de trabalhá-lo, de dosá-lo, quanto que esse romantismo vai fazer parte da sua vida, e ele pode te ser muito útil, tá? E aí também queria avisar que as vagas, né, estão abertas para o Fábrica, para a nova turma. O link está na minha bio. Quem quiser ir lá, assistir o vídeo, se informar, entrar aí nesse universo muito louco das estampas, não perde a oportunidade, tá? E deixa eu ver, era isso. Gratidão a todos vocês que me escutam, que vêm aqui escutar minhas viagens, minhas linhas de pensamento. Vocês fazem parte desse sonho, né? De pessoas que querem ouvir esse tipo de conversa. Então eu só tenho que agradecer de todo o coração, tá bom? A gente vai se falando e é isso. Beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.